Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Politicando, meu nome é Milton. Estamos aqui para mais um tempo de bate-papo. Eu peço a você, já de antemão, que está nos assistindo, se você colabore conosco, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Nós estamos aqui para falar sobre o que acontece no nosso país. Este canal é um canal patriota e conservador, que estamos aqui para fazer comentários sobre os acontecimentos atuais e combater as injustiças. A nossa ideia é apenas essa: queremos um país melhor. Nós vamos aí para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos falando sobre o assunto de hoje. Estamos de volta, muito bem. Queridos, eu quero fazer um comentário hoje com um título um pouco curioso: Satanismo político. Eu explico para vocês o que é. Satanismo político é uma avaliação minha. Eu fiz essa avaliação porque há uns anos atrás eu acabei lendo uma série de livros de um escritor cristão, é o Eduardo Daniel Mastral. Ele fala sobre o tempo em que ele esteve lá do outro lado, que ele esteve lá servindo ao satanismo, e depois ele fala também sobre o tempo em que ele passou para o lado oposto, que é o lado da fé, caminhando com Cristo, e ele fala sobre toda a saga que ele enfrentou naquele tempo. E por que eu estou chamando essa mensagem, esse texto de hoje, como satanismo político? Porque eu quero fazer uma pequena comparação. Veja bem o que eu vou lhe dizer. Na leitura do livro eu percebi o seguinte: todos aqueles homens que foram integrados no satanismo eram devidamente fiéis, tinham que ser fiéis até a última gota de sangue. Porque se eles não fossem fiéis, no livro, o autor conta que muitos daqueles homens e mulheres que tentaram sair, que até saíram como eles chamavam, da Irmandade, foram mortos de formas estranhas. Mas no livro ele conta que quando acontecia a morte de algumas pessoas, depois que ele havia saído da Irmandade, ligavam para ele e diziam: você viu o que aconteceu com fulano? Ó, o próximo pode ser você não tinha que ter saído. Então ele conta no livro a história, que inclusive é um livro que ele conta que ele seria, no livro ele conta que ele seria um dos políticos da nossa geração hoje, alguns anos atrás, que estava sendo preparado pela Irmandade para liderar aqui no país, no Brasil. E aí eu quero trazer para nós o que está acontecendo hoje na questão da política do nosso país. E eu quero trazer também um conselho para quem estiver me ouvindo. Nós estamos vivendo um ano que é um ano eleitoral. Hoje nós temos as nossas eleições municipais. Eu acredito que ela vai acontecer, eles não vão deixar que os prefeitos estão aí, continuem mais 2 anos para unificar as nossas eleições, como foi sugerido. Eu acho até que seria bom. Pelo menos nós íamos ter eleições a cada 4 anos e ponto final. Mas, como isso eu não acredito que seja muito possível, pelo que a gente tem visto, eles provavelmente vão fazer as eleições agora no mês de outubro. Então eu quero trazer para nós, por que eu estou falando satanismo político? Em quem você vai votar? Não precisa se preocupar, eu não vou falar nome de ninguém aqui. Essa pessoa que você vai votar, qual é o partido que ela pertence? Nós que somos patriotas e conservadores, precisamos prestar muito bem atenção nisso. Porque muitas vezes nós votamos em amigos, como já aconteceu comigo no passado. Você vota em amigos porque você conhece aquela pessoa, sabe que aquela pessoa é uma pessoa de bem, sabe que aquela pessoa é uma pessoa guerreira, sabe que é uma pessoa honesta. Mas aí vem a questão do que eu estou falando, do satanismo político. Fidelidade partidária.
Fidelidade partidária é o que acaba com a honestidade dos políticos. Porque muitas vezes o cidadão ele entra para um partido com a intenção de ser a diferença naquele lugar, porém ele não permitem a ele que ele seja. Quando ele começa a fazer as coisas certas, o partido barra ele. Opa, não, aí não. Você tem que pensar no partido, temos que pensar aqui, nós temos outros vereadores, temos outros deputados que precisam também conquistar o que estão buscando, eles não estão preocupados muitas vezes com o nosso país, basta nós vermos o que aconteceu nos últimos anos. Então, meu amigo eleitor, meu irmão, seja da qual cidade você for, pense bem antes de votar. Hoje nós temos as redes sociais, que é muito bom, porque nas redes sociais nós conseguimos encontrar resposta para muitas coisas. Cuidado com as fake news, naturalmente, mas pesquise. Quais são os partidos verdadeiramente de direita do nosso país? Partidos que estão ao lado da nação, não vou nem dizer ao lado do presidente, estão ao lado da nação. Partidos que querem ver esse país andar para frente. Olhe, escolha alguém desse partido, pesquise sobre ele. Não vá dando voto assim também, porque existe muita gente errada em todo lugar. Em todo lugar você vai encontrar gente que muitas vezes estão ali. Basta nós olharmos o que aconteceu com o ministro da Justiça. Eu fui uma pessoa que me sentia orgulhoso de ter o ministro Moro como ministro da Justiça no nosso país. Mas ele deu uma demonstração de traição. A fidelidade dele não era ao país, não era ao presidente, eram as suas convicções. E as suas convicções vêm de partidos. Partidos esses que não estão nem um pouco preocupados com o que acontece comigo e com você. Quer um exemplo? Você é paulista, você mora no estado de São Paulo? Olha o que está acontecendo aí com o nosso ilustre governador, que surfou na onda do presidente Bolsonaro, se tornou governador do estado, e hoje, olha só o monte de coisa que ele está fazendo, está acabando com a economia do estado, está acabando com a economia dos municípios, prefeitos que vão contra ele afronta e está dando uma confusão danada. Isso tudo por causa de quê? Por causa de fidelidade partidária. Você acha que ele, sendo do PSDB, ele vai fazer alguma coisa a favor do presidente? O PSDB quer mais que o Brasil morra, quer mais que o Brasil desabe, para que ele possa entrar com algum tipo de recurso e dizer que eles têm solução para o país. Nós vemos aí muitos políticos derrotados nas urnas que não se conformaram. Então, querido, cuidado com o satanismo político que nós vamos ver agora nessas próximas eleições. Eu peço perdão até aos meus amigos que talvez vão sair candidatos a alguns partidos, que eu não dou meu voto de jeito nenhum. Eu não dou meu voto, eu prefiro votar numa pessoa que eu não conheço. Eu vou pesquisar a vida dessa pessoa, vou saber como é que é essa pessoa politicamente, e vamos sim votar numa pessoa que seja íntegra, que nós vamos ter que procurar e vamos ter que acreditar naquilo que nós vamos buscar, e votar nessas pessoas. Eu não vou dar o meu voto para quem estiver filiado a partido comunista, ou partido que vive no comunismo, que talvez não são partidos comunistas propriamente dito, mas são puxadinhos, como eles falam. São aqueles que estão ali se beneficiando de tudo isso que a gente tem visto. Então, queridos, o meu conselho para você: eleições municipais, ano de 2020, muita atenção em quem você vai votar. Não vote em qualquer um só porque ele é teu amigo, só porque ele é um cara que você entende que ele é honesto. Então conversa com ele antes das eleições, fala para ele: não se filie nesse partido, se filie em partido diferente, partido que realmente seja de direita, partido que às vezes pode ser até menor, mas são partidos que realmente, porque não adianta a pessoa vir dizer para mim: não, ô fulano, eu vou entrar lá, mas eu não vou fazer o que eles querem. Desculpa, querido, você vai, porque você vai ser condicionado a eles, ou você joga no time deles ou não joga. Não existe isso nos partidos políticos do nosso país. Partidos de direita que zelam pelo bem da nação, que zelam pela justiça, pela família, eles vão sempre zelar pela justiça, pela família, pelo bem da nossa nação. Partidos de esquerda, que hoje vão dizer que vão usar até camisas verde e amarela, vão aparecer aí falando bonito, falando até bem do presidente, para tentar fazer como fez o sem vergonha do Dória, pegando uma onda na onda Bolsonaro, como foi feito o Witzel, que fez a mesma coisa lá do Rio de Janeiro. Olha o governador de Minas Gerais, a diferença que são desses outros dois.
Esses dias eu estava assistindo um programa de televisão e nesse programa eu estava vendo pela internet uma tabela que estava mostrando o que está acontecendo no país por causa dessa pandemia. Eu vi que, por exemplo, os estados do nosso país, que são comandados por governadores comunistas, esses de partidos PT, PCdoB, PSDB, PSB e companhia, esses estados estão todos comprometidos com esse problema do coronavírus, do qual eu duvido, eu não estou falando com provas porque eu não vi isso aí, mas eu duvido que tudo aquilo seja morte por coronavírus. Ali, cada morte por acidente, cada morte por um tombo que o cara tomou, cada morte por infarte, tudo é acreditado ao coronavírus. Por quê? Porque existe a intenção desses governadores de comprometer o governo federal, e quanto mais mortes tiverem no estado, mais dinheiro eles recebem para fazer as suas falcatruas. É isso que está acontecendo. E aí, olhando aquele mapa do Brasil que estavam mostrando naquele vídeo, ele mostra que os estados comandados pela esquerda e pelos opositores do nosso presidente estavam com mortes além da conta. Aí nós olhamos, por exemplo, como exemplo o estado do Ceará, que é pelo Dino, lá alguma coisa Dino, não me lembro o nome dele, e pelo estado de Minas Gerais, que é o Zema. Aí você olha o estado do Ceará, são 9 milhões de habitantes. Você olha o estado de Minas Gerais, 21 milhões de habitantes, ou seja, mais que o dobro de brasileiros existe residindo no estado de Minas Gerais. Aí você olha lá no estado do Ceará, o número de mortes enorme, eu não lembro exatamente quantos. Aí você olha o estado de Minas Gerais, um número, sabe, fora totalmente do contexto do resto do país. Agora, por que isso está acontecendo? Porque as pessoas que estão preocupadas verdadeiramente com o país não estão usando o coronavírus como palanque. Não estão usando o coronavírus para trazer terror na vida das pessoas. Eu tenho pessoas aqui que são do meu círculo de amizades, que essas pessoas têm medo de sair no portão. Porque as redes esgoto, também conhecida como Globo Lixo, Bandeirante, que também não é diferente, essa de São Paulo, que é a cultura que é mantida pelo governo do estado, eles estão pondo terror no meio do nosso povo. Eu quero que você me entenda, eu não estou aqui afirmando que o vírus não é perigoso, eu não estou afirmando que ele não existe, ele é real, precisamos ter os devidos cuidados, mas o que estão fazendo com o nosso país é esses estados que são dos comunistas, que estão na mão de partidos comunistas, de partidos de esquerda, é terrorismo. Isso é terrorismo e não pode continuar. Eu peço pelo nosso presidente, abra seus olhos. Eu sei que o senhor não pode fazer muitas coisas, porque nós temos também um STF que também está fazendo tudo para destruir o governo. Nós temos um STF que não aceita a democracia e diz que é o defensor dela. Então, presidente, ponha quem o senhor precisar colocar para que o nosso país seja transformado, para que realmente nós possamos voltar a crescer. Eu tenho visto o nosso país, mesmo naquele um ano que nós passamos sem esse problema do coronavírus, o país começou a alavancar. E hoje nós vemos que por causa do coronavírus estão aproveitando isso como palanque para destruir a nossa nação. Queridos, eu espero que você entenda esta mensagem que eu estou colocando. Eu vou estar colocando outras, sempre com títulos assim, um pouco diferentes. Vou tentar fazer alguns títulos diferentes e trazer algumas coisas. Sempre que eu tiver alguma imagem para trazer, mostrando, eu vou mostrar também. Então eu peço que você, meu querido, que você preste bem atenção e me ajude. Me ajude a divulgar esse canal. A nossa intenção é divulgar esse canal para que nós possamos ser uma voz dentro desse país. O candidato a presidente da República dos Estados Unidos, se não me engano, nos anos 60, o pastor Martin Luther King, ele dizia uma frase que o que preocupa ele não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós não podemos calar, nós temos que continuar falando, nós temos que continuar gritando no nosso país e principalmente entregando o nosso país nas mãos daquele que é o Senhor dos Senhores, que é Jesus. Queridos, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.